Boa noite, queridos irmãos, a graça, a paz do Cristo seja com todos. Salmo 39. Salmo 39. Salmo 39. Mesmo sentados, acompanhe a leitura, por favor. Salmo 39. Ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Abraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, atirou-se fogo. Então disse eu com a minha própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destrói nele com traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te endureças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais que foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Ó Pai, hoje nós veremos que somente o Senhor é a nossa esperança. No texto que temos à nossa frente, meditaremos sobre isso. O Senhor é a nossa esperança. Guie o nosso coração enquanto meditarmos nessa preciosa verdade. Não permita que o nosso coração e mente divaguem neste momento e percam essa oportunidade singular para o fortalecimento da nossa fé em Ti. Assim oramos por meio de Cristo Jesus. Amém. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo declara que Cristo Jesus é a nossa esperança. Dos três elementos principais da fé cristã, a esperança é um deles. Os outros dois é a fé e o amor, conforme nós vemos em 1 Coríntios 13, versículo 13. As pessoas, elas alimentam a esperança em muitas coisas, e todas as coisas paulatinamente mostram que são vaidade, que são vazias, ou como diz o verso 5 e o verso 11, são vaidade, não tem consistência alguma. A única esperança que não decepciona, que não falha, essa esperança é Deus. Por isso mesmo eu quero convidar você a meditar comigo neste texto, o Salmo 39, que fala sobre Deus é a única esperança. Deus é a única esperança para o crente. Deus é a única esperança para a humanidade. Deus é a única esperança. Grave isso. Davi, quando compôs esse salmo, ele confiou este salmo aos cuidados de Jedutum. Quem era Jedutum? Jedutum, juntamente com Remã e Asaf, eles foram encarregados por Davi
para cuidarem do culto e do santuário a Deus, do santuário do Senhor. Você pode conferir isso lá em 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 37 a 43, 2 Crônicas 5:12 e 2 Crônicas 35:15. Davi designou esses 3 homens para cuidarem do culto e do santuário do Senhor, do tabernáculo do Senhor. Por isso mesmo, há quem veja que esse título que é dado, né, ao mestre de canto Jedutum, há quem entenda que não seja uma referência a esse músico, mas uma melodia que trazia esse nome. Eu concordo com o João Calvino que essa interpretação não é muito correta, ou não é correta. Aqui, de fato, Davi entregou este salmo para Jedutum, que seria o líder de louvor, que fazia parte da equipe de liturgia da igreja, o líder da equipe, e ele então entoava esse louvor juntamente com os outros músicos e juntamente com a congregação. Este salmo, ele obedece uma estrutura muito interessante, e nós vamos seguir essa estrutura na medida que nós meditarmos este salmo. Se você olhar o verso 1 ao verso 3, você vai ver o silêncio de Davi diante do Senhor. No segundo momento, do versículo 4 ao versículo 6, Davi faz uma oração ao Senhor. Do versículo 7 ao versículo 8, Davi faz um apelo por auxílio, pelo auxílio divino, pede a Deus que o auxilie. E depois ele repete essa mesma sequência. Do verso 9, novamente ele faz silêncio diante do Senhor. No verso 10 e 11 ele faz uma oração a Deus. E no verso 12 e 13 ele faz um apelo pedindo socorro a Deus, pedindo auxílio do Senhor. Então nós vemos essa estrutura no Salmo, e nós vamos seguir essa estrutura à medida que nós meditarmos aqui no texto. No verso 7, nós temos o ponto central desse Salmo, quando Davi diz: e eu, Senhor, que espero? E ele mesmo responde para si: tu és a minha esperança. E você, meu irmão, o que você espera? Interessante que Davi não falou: e eu, Senhor, a quem espero? Não, ele falou: que espero? Ele está falando aqui de coisas. E eu, Senhor, que eu espero? O que eu espero que aconteça na minha vida? Qual é a esperança que eu trago em meu coração? E ele responde: tu és a minha esperança. Eu pergunto a você, irmão, o que você espera? Você espera um 2018, ainda está no começo, né? Embora o mês de janeiro já está indo embora, né? Já estamos na metade dele já, né? O que você espera de 2018? O 2018, espero que aconteça isso, espero que aconteça aquilo, espero tudo, né? O que você espera? Para Davi, a esperança não é o que, a esperança é quem. Tu és a minha esperança. Deus é a nossa única esperança e a verdadeira esperança que o nosso coração precisa. E só podemos encontrar essa verdadeira esperança em Deus. E assim nós aprendemos que, esperando em Deus, primeiramente nós devemos aguardar em silêncio o seu agir. Se você diz que espera em Deus, a primeira atitude que você tem que ter é aguardar em silêncio o agir de Deus. No verso 1 ao verso 3 e no verso 9 nós vemos essa verdade. O profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, capítulo 3, verso 26, ele diz o seguinte: bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O que Jeremias quis dizer com isso? Naqueles dias, Babilônia estava invadindo Jerusalém, destruindo Jerusalém, e então o profeta Jeremias, vendo os babilônios fazendo esse estrago na cidade, levando vários dos seus irmãos, inclusive o próprio Jeremias, como escravo para a Babilônia, enquanto os inimigos devastavam a cidade, o profeta esperava em Deus o socorro. Esperava que Deus viesse em seu socorro. Por isso que ele disse: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Enquanto eu aguardo Deus agir,
eu fico em silêncio, aguardando Deus agir. Por quê? Porque na hora que Deus agir, ficará notório o agir de Deus, ficará em destaque a ação de Deus e não as minhas ações. Quando eu espero Deus agir na minha vida, suponhamos, estou passando por uma enfermidade, por uma situação difícil na minha vida, e é claro, vou fazer tratamento, vou usar os recursos que tenho, mas eu espero em Deus, eu confio no Senhor. Quando Deus agir, ficará notório que foi Deus quem agiu em meu favor. Por isso que é bom aguardarmos a ação de Deus, aguardarmos em silêncio, aguardarmos esperando Deus agir, esperando a resposta vir dos lábios do Senhor, para que toda a honra seja dada a Deus, para que toda a glória seja dada a Deus, e não ao nosso esforço, e não ao nosso agir. Infelizmente, irmãos, nós temos esse pecado em nossas vidas. Muitas vezes nós agimos. Um exemplo claro disso é quando se trata de justiça. Lá em Romanos capítulo 12, Deus vai dizer para nós: não vos vingueis, a mim me pertence a vingança, eu a retribuirei. Se nós agimos, estaremos vingando. Se nós fazemos justiça com as nossas próprias mãos, estamos roubando de Deus o direito que Ele tem de fazer justiça, o direito que Ele tem de vingar o erro, o pecado. Por isso nós devemos aguardar a ação de Deus. Davi, no verso 1, ele disse comigo mesmo, conversando consigo mesmo, Davi disse: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Davi adotou esse silêncio, esse comportamento silencioso diante do ímpio por dois motivos. Primeiro, não envergonhar o nome de Deus com lamúrias e queixumes. E quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Quantas vezes nós estamos passando por uma luta e na presença de ímpios começamos a murmurar, começamos a reclamar das nossas tristezas, das nossas lutas, e começamos a reclamar da nossa condição, isso para os ímpios. E quantas vezes o nome de Deus é envergonhado, porque nós dizemos que Deus é o nosso Deus, Ele nos protege, Ele nos acompanha e tudo mais, mas quando acontece uma situação dessa, a gente murmura, a gente reclama, desonra o nome de Deus. Davi ficou quieto na presença do ímpio, para não dar ao ímpio a oportunidade de zombar de Deus. Olha, mas Deus não cuida de você, Davi? Ora, Deus não cuida de você? Você diz que Deus é o seu Deus, é a sua fortaleza, o seu rochedo forte, e agora você está aí lamuriando? Quantas vezes nós cometemos esse pecado, irmãos? A murmuração é algo que depõe contra a graça de Deus, é algo que insulta a misericórdia de Deus. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo, em todas as circunstâncias da nossa vida, em todas as coisas, em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor. Em tudo. Não importa qual seja a circunstância, louvemos ao Senhor. Davi diz no verso 2, ainda no verso 1, outro motivo pelo qual ele ficou calado, além de não querer dar oportunidade ao ímpio de zombar do nome de Deus, ele também não queria dar ao ímpio chance do ímpio tripudiar sobre o seu sofrimento, porque isso o ímpio é expert em fazer. Quando um ímpio vê um servo de Deus sofrendo, ele faz questão de tripudiar sobre a dor do servo de Deus. Davi optou pelo silêncio, porém mordaça em minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Eu vou abrir a minha boca na presença de Deus, eu vou falar da minha condição diante de Deus, mas não diante do ímpio.
mas não diante do ímpio. Eu recorro a Deus e não ao ímpio. Por isso que é bom aguardar a ação de Deus. No verso 2 ele diz: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Quando a gente se cala diante do bem, né? Quando a gente se cala, quando a gente deveria falar, aqui ao contrário, Davi está dizendo: eu calei e a minha dor aumentou. Existe um momento que a gente tem que ficar quieto. E esses momentos, um exemplo desse é quando estivermos na presença dos ímpios. Existe um momento em que a gente tem que falar. Nós não devemos nos calar acerca do bem. O bem tem de ser propagado, o bem tem de ser anunciado, nós temos que proclamar. O crente não pode ficar acomodado quando ele perde uma oportunidade de pregar o Evangelho. O crente não pode ficar em paz em sua consciência se ele deixa de pregar o Evangelho, tendo a oportunidade de pregar o Evangelho. No verso 3, esvaziou-se-me no peito o coração, pegou fogo no meu coração, ardeu o meu coração quando eu meditava, ateou-se fogo, então eu disse com a minha própria língua. Né? E aí nós vamos ver o que ele disse no verso 4, nós veremos daqui a pouco. Então ele resolveu falar. Né? Esperar o silêncio diante de Deus é uma tarefa difícil, porém necessária. Davi calou-se acerca do bem, e isto é, ele se calou e não saiu em sua defesa, esperou em Deus, mas ele se calou quando deveria ter falado, quando deveria ter mostrado. Diante do ímpio, se tem algo que nós temos que fazer, é contar as bênçãos que Deus tem nos dado. Davi sentiu seu coração pegando fogo, ateou fogo no seu peito, porque a consciência dele pesou. Eu me calei quando devia ter me calado, mas quando eu deveria ter falado, eu também não falei, eu continuei calado, calei-me acerca do bem. Irmãos, nós precisamos estar atentos a essa situação. O ímpio está o tempo todo olhando para nós, para ver onde nós erraremos, para poder zombar do nosso Deus e questionar a nossa fé. Se há uma honra pela qual o crente deve lutar o tempo todo, é a honra do nome de Deus. A presença dos ímpios, feche os seus lábios. Espere Deus agir, deixe Deus agir em seu favor. Não saia você revidando, não saia você fazendo mal, pagando o mal com o mal. Aliás, o crente nunca faz isso. O crente sempre paga o mal com o bem. A melhor maneira de fazer isso é esperar Deus agir. No verso 9 ele diz: emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. O silêncio de Davi diante de Deus e a oportunidade para que somente Deus fosse visto em sua vida, é disso que ele está falando aqui. O que Davi quis dizer aqui é que ele reconhecia que a existência, tanto dele quanto a do ímpio, é obra de Deus. Tu o fizeste isso. A Bíblia diz que o rico se encontrou com o pobre, os dois foram feitos por Deus. A Bíblia diz que o ímpio, tudo Deus criou no seu devido tempo, até o ímpio para o dia da calamidade. Tudo Deus criou com a devida finalidade, até o ímpio para o dia da destruição. Nós temos que entender que Deus está agindo na história e tudo que está acontecendo está sob o controle de Deus. O que em momento algum exime o homem da sua responsabilidade. Mas tudo que está acontecendo aqui no Brasil, na Bolívia, na Venezuela, na Coreia do Norte, em Israel, na Finlândia, sei lá, em qualquer lugar desse planeta, tudo que está acontecendo está sendo orquestrado por Deus.
está cumprindo os propósitos do Senhor. Nós não podemos esquecer que até o homem da iniquidade que se levantará no final dos tempos, ele tem o seu papel determinado por Deus, está sob a direção, está sob a soberania de Deus, nada escapa da soberania do Senhor. Volto a dizer, não quer dizer que porque o Brasil tem governantes corruptos, bandidos, tem juízes canalhas, não é porque o Brasil, então quer dizer que esses homens que estão lá, a culpa é de Deus? Não, mas nós precisamos entender que cada povo tem o líder que merece, e Deus usa homens maus para disciplinar o povo. Uma vez eu ouvi um colega dizendo uma coisa, e isso me deixou bastante incomodado, mas meditando sobre o assunto eu tive que concordar com ele. Você pega uma igreja, às vezes aquela igreja tem um pastor que é uma tranqueira, o pastor é horrível. E por que aquela igreja tem aquele pastor tão horrível? Deus está usando aquele pastor como instrumento para disciplinar aquela igreja, para punir, para pesar a mão sobre aquela igreja, para que aquela igreja volte para o caminho, para que aquela igreja volte para a verdade. Porque não quer dizer que o pastor vai sair isento, não. Ele vai se acertar com Deus, porque ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus, quando quis corrigir Judá, enviou Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus, quando quis corrigir Israel, enviou a Assíria. E em técnicas de tortura, a Assíria ainda hoje é insuperável. As técnicas de tortura que os assírios desenvolveram são coisas horrendas, que fariam Hitler parecer um menininho no jardim da infância. E Deus usou esse povo para corrigir Israel. Nós precisamos entender, irmãos, que tudo está no controle de Deus. Até o anticristo, quando ele se levantar, ele estará no controle de Deus, porque quando Deus disser basta, ele terá que ouvir e terá que se recolher, e receberá a punição eterna. Por isso o crente não pode se desesperar diante das circunstâncias. Perdeu o emprego? Não se desespere. Deus está cuidando de você. Apareceu um câncer em você? Não se desespere. Deus cuidará de você. E se Ele quiser usar esse câncer para te levar para junto dele, Ele vai usar esse câncer. Então não olhe para esse câncer como uma desgraça. Olhe até para ele de certa forma, até agradecendo a Deus. É fácil, né? Agradecer por um câncer quando você está com saúde, né? Você pode pensar assim, mas meus irmãos, nós precisamos ter em mente que Deus está no controle de todas as coisas. Então somente o que a gente tem que fazer é a coisa certa. Diante do ímpio, calemos-nos. Se estivermos passando por algum sofrimento, não vamos nos queixar com o ímpio. Não vamos falar com o ímpio das nossas dores, porque ele vai zombar de Deus, vai zombar de você, vai tripudiar a sua vida. Confie no Senhor. Deus sabe o que agir. Na presença dos ímpios, fale o que irá glorificar a Deus, e nunca abra o seu coração para o ímpio. Salmo 1, lembra? Bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não dá ouvidos ao que os ímpios têm a dizer. Ele tem a palavra do Senhor e nessa lei medita dia e noite, porque aqui está a vida para o seu coração.
Nunca murmure na presença dos ímpios, pois isso é um péssimo testemunho. Ponha uma mordaça em sua boca, feche a sua boca, não dê ao ímpio motivo de blasfemar contra Deus. Cuide para que a sua ira seja justa. Sim, irmãos, existe uma ira que não é pecaminosa. Existe a ira pecaminosa, a ira que não é pecaminosa. A ira que não é pecaminosa é aquela que me leva a agir e reagir diante de um pecado, ou diante de uma maldade, ou de uma injustiça. Reagir pensando no bem da pessoa e na glória de Deus. Quando eu ajo pensando na minha glória pessoal, na minha justiça pessoal, então eu estou pecando, porque eu estou roubando de Deus a oportunidade de exercer justiça sobre o ímpio. No caso de eu me irar contra o pecado, a injustiça que alguém está cometendo contra outra pessoa, eu estou sendo um instrumento de Deus para poder corrigir essa injustiça. É diferente, Deus está me usando para isso. Agora eu não posso deixar-me dominar pela ira, como Paulo disse, citando o Salmo 4: irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Isso é o Salmo. Lá em Efésios, Paulo vai dizer: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, não perca as estribeiras, controle-se. Nós devemos ter essa ira santa, essa ira justa, reagindo contra o pecado, contra as injustiças, contra as maldades, para a glória de Deus, não para a nossa glória pessoal. Submeta-se a Deus, busque compreender os seus propósitos em todas as coisas que Ele faz. Todas as coisas Deus tem um propósito. Aguarde em silêncio a resposta de Deus e não dê espaço para sentimentos pecaminosos, de revolta. Não permita que eles cresçam em seu coração. Deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Salmo 37, verso 8 diz isso. Enquanto nós esperamos o agir de Deus, em segundo lugar, nós devemos também suplicar com humildade a sua sabedoria. Versos 4 a 6, versos 10 e 11. Tiago diz, em Tiago 1, 5 e 6: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quantas vezes essa semana você orou a Deus pedindo sabedoria? Se tem algo que Deus nunca vai negar a você, se tem algo que Deus nunca vai improperar você, vai dizer insultos a você, vai te insultar, é quando você pedir por sabedoria. Quando você pedir sabedoria a Deus, Deus não vai dizer assim: ô seu idiota, ô seu burrão. Isso é improperar, isso é dizer impropérios. Deus jamais fará isso. Aquele que pedir sabedoria a Deus com fé, em nada duvidando, Deus lhe dará sabedoria para tomar as decisões bíblicas, decisões que agradam a Deus. Ao abrir a sua boca, Davi o fez na presença de Deus e clamou a Deus por sabedoria. Ele não lamuriou na presença dos ímpios, ele clamou diante do Senhor. E na presença de Deus, ele suplicou com humildade por sabedoria. Ele disse a Deus, pediu a Deus que lhe desse sabedoria. No Salmo 90, verso 12, nós veremos isso, se assim Deus um dia nos permitir, se chegarmos até lá. No Salmo 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E aqui, neste verso, no verso 4, Davi diz: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O insensato, meus irmãos, ele vive como se nunca fosse morrer. O crente sempre vive na perspectiva da sua morte. Se tem algo que o crente tem consciência o tempo todo, é da sua morte. A Bíblia diz que nós fomos entregues quais ovelhas para o matadouro, e por amor a Cristo nós fomos entregues à morte o dia todo.
crente não é alguém que cultua a morte, não é alguém que venera a morte, que anseia a morte, não é isso. A morte para o crente é só mais um elemento da sua vida, porque o que vem depois da morte é a glória eterna. Mas o crente vive nessa consciência. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que uma hora dessa Deus vai me chamar. Pode ser que Cristo volte antes, não sei. Mas se Cristo não voltar, eu não vou ficar com semente aqui, eu não vou viver 200 anos aqui, uma hora dessa eu vou ter que morrer. E a nossa geração é um culto, é um endeusamento à juventude, que é uma coisa que dá desespero. A juventude é algo desejado, é algo almejado. Você olha crianças se comportando como jovens, ouvindo músicas que jamais deveriam ouvir, vestindo-se como mini adultos. Você vê pessoas já da meia idade para frente, da minha turma para frente, posando de gatinho, se achando jovem. Tudo bem, você ser jovial é uma coisa, mas você ser ridículo, querendo parecer jovem, quando a idade está pesando na sua vida, isso é não admitir tudo que Deus já fez na sua vida. Observe nas Escrituras que o que é louvado nas Escrituras são as cãs. Sabe o que são as cãs? Olha para a cabeça do nosso irmão presbítero Augusto. Olha para a cabeça do presbítero Edson, presbítero Alair. Oi? Não vai atingir não faz isso não. Isso aí são as cãs, são sinais da vida, da vivência, da experiência. A Bíblia não cultua a juventude. Aliás, pelo contrário, quando Isaías fala dos jovens, ele fala que os jovens cansam e se fatigam, correm e ficam exaustos. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, ali não está falando dos idosos, ele está falando de quem espera no Senhor. Todo mundo, todo aquele que espera no Senhor, voará com asas como de águias. Esse culto à juventude faz com que crianças deixem de ser crianças e faz com que os mais velhos deixem de ser exemplo para os mais novos. É lamentável a gente ver isso. Ser jovial é uma coisa, nós devemos ser joviais, né? Animados, alegres, devemos ser joviais, mas nós devemos ver cada momento da nossa vida. Nós precisamos aprender a contar a nossa vida, a contar os dias. O que significa contar os dias? É saber quão velho eu estou ou não, é pesar na balança o que eu estou fazendo com a minha vida. O que eu estou fazendo com a minha vida, porque, como disse Davi aqui, para que eu veja a minha fragilidade. Um tropeção que você der, e do jeito que você bater a cabeça no chão, você pode morrer. Um vírus, um organismo que a gente nem vê a olho nu, pode matar um ser humano. Se o enfermeiro for aplicar uma injeção na sua veia e ele não tirar o ar ali da seringa, aquele ar pode dar uma embolia em você e você morrer. Olha quão frágeis nós somos, irmãos. Para que arrogância? Para que altivez? Para que o orgulho? A prepotência? Nós precisamos contar a nossa vida e olhar o que nós estamos fazendo com esse bem precioso que é a nossa vida. Davi diz no verso 5: desce aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Ou seja, é pouca coisa. Olha para a sua vida.
Eu já estou com 45 anos. Parece que foi ontem que eu estava soprando a velhinha nos meus 20. Já estamos no dia 14 de janeiro de 2018. Metade do mês já foi embora. Olha como que a vida é frágil, ela passa rápido, irmãos. Desce aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Compare a minha vida com a eternidade de Deus. O que eu sou? O que eu sou? Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura verdade. Se você não estiver firme em Cristo, a sua vida é vaidade, ou seja, vazia. O homem que está firme em si mesmo, por mais firme que ele esteja, é vazio. Vazio. Digno de pena. Digno de dó. Ele disse a Deus, como se estivesse dizendo a Deus: a vida que o Senhor me deu é muito curta, minha vida diante de ti não é nada. Por mais seguro que o homem se sinta, sua vida não passa de um sopro. Ele pediu sabedoria a Deus para reconhecer o quão infinito Deus é, e o quão ínfimo, e o quão limitado, e o quão finito Davi era diante de Deus, e nós também. Por isso que a gente precisa pedir sabedoria a Deus. As palavras desse versículo nos lembram o que Jesus disse lá em Mateus 6,27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Deus pode. Deus pode acrescentar uns palmos. Um côvado é a medida entre o punho e o cotovelo, 45 centímetros. Quais de nós, quem de nós pode aumentar a nossa estatura em alguns centímetros? Só Deus. Quem pode aumentar mais um dia de vida para nós? Só Deus. Nós temos que depender do Senhor. Sabedoria é depender de Deus. Quer mostrar que você é sábio? Mostre quão dependente de Deus você é. No verso 6, Davi diz: com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Nos lembra aquela parábola, ou aquela história que o Senhor Jesus falou, do homem o homem ímpio que havia colhido muito naquele ano, havia suas lavouras, haviam produzido muito, e ele pegou e disse: vou destruir os meus celeiros, construí-los maiores ainda, e aí, quando eu estiver ali nos meus celeiros, contemplando o meu estoque, contemplando a minha colheita, eu vou dizer para mim mesmo: deita-te e arregala-te, porque você é podre de rir. Jesus falou: louco, essa noite pedirão a tua alma, essa noite você morrerá. E o que você tem ajuntado, para quem será? Davi entendeu muito bem isso, e ele diz que o homem ajunta para si, mas não sabe quem é que vai levar o seu tesouro. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Tiago novamente vai dizer no capítulo 4, versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Uma neblina não dura mais do que 9, 10 horas da manhã. Isso na época de frio. Por causa dessa chuva, se amanhã amanhecer neblinado, até 8, 9 horas da manhã desapareceu o sol, apareceu, começou a aquecer, a neblina desaparece. Assim é a nossa vida. Basta Deus brilhar com o seu fulgor da sua justiça, o homem desaparece.
Não há por que sermos vaidosos, meus irmãos. Por isso Davi ora a Deus no verso 10 e diz, 10 e 11, tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que ele tem de mais precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. E Davi está dizendo o seguinte: quando Deus pesa a mão sobre o ser humano, quando o ser humano vê o quão a sua vida é frágil, ele sente que a sua vida para si é tão valiosa, é destruída como uma traça que destrói o pano, a vida do homem como esse pano destruído pela traça. Vale lembrar que a traça é um bichinho insignificante, mas se ela pegar aquela sua blusa de seda, você vai caçar essa traça com toda a fúria do seu coração, que você vai querer acabar com essa traça, não é mesmo? Deus usa coisas insignificantes para humilhar os arrogantes. Falando ainda de vermes, lembra de Herodes lá em Atos? Quando ele chega no pórtico do seu palácio, o povo, e ele fala alguma coisa, e o povo, oh, que voz é essa? Isso não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. E o Herodes se estufou, se achou. A Bíblia diz que Deus pesou a mão sobre ele, naquele momento ele foi ferido por vermes, e os vermes o comeram de dentro para fora, e ele caiu morto. Deus usando vermes para humilhar o imperador. Não zombemos de Deus. Se tem algo que Deus sabe fazer, é humilhar o arrogante. Não seja soberbo, porque se tem algo que Deus sabe fazer, é humilhar o soberbo, é colocá-lo no chão. Loucura é alguém ser soberbo diante de Deus, alguém ser arrogante, achar-se algo, achar-se que é de valor, ou achar-se que é o tal, a pessoa mais importante. Loucura! Porque Deus sabe humilhar o arrogante. A Bíblia diz que o arrogante, Deus o resiste de longe. De longe Deus sabe quem é arrogante. E de longe ele fala, nem chegue perto. Não quero nada com você. Mas aquele que se humilha na presença de Deus, aquele que é humilde diante do Senhor, este Deus acolhe com amor. E Davi está dizendo justamente isso para Deus: o Senhor me humilhou, porque eu pequei, a minha iniquidade foi horrenda aos seus olhos, porque eu pequei contra o Senhor, e o Senhor me humilhou, o Senhor me pôs no meu lugar, o Senhor mostrou quem eu sou alguém vazio, eu não sou nada, sem o Senhor eu nada sou. Eu pensei que eu estava firme, mas eu estava firme em mim mesmo, e o Senhor me derrubou. Porque quando o Senhor castiga o homem com repreensões por causa da iniquidade, Deus não castiga o homem à toa. Deus não nos castiga à toa, irmãos. Deus sempre nos castiga, Deus sempre nos corrige por causa das nossas iniquidades, que são as nossas iniquidades que nos afastam dele. Mas é a misericórdia dele, mesmo sendo nós iníquos, ele é misericordioso e nos perdoa, mas nos disciplina, nos corrige, nos castiga e nos mostra o seu amor. Deus não nos castiga sem motivo, lembremos disso. Na fraqueza e limitação de sua vida, reconheça a eternidade de Deus. Olhe para você e veja quão miserável você é. Olhe para Deus e veja quão glorioso Ele é, quão maravilhoso Ele é. Renda a Deus toda a glória. Somente quando você viver reconhecendo a glória e a grandeza de Deus, é que a sua vida terá sentido.
Você acha que vai ter sentido a sua vida quando você conseguir aquele emprego, ou quando você se casar, ou quando você tiver filhos, ou quando você tiver dinheiro sobrando no banco, quando você conseguir comprar aquela casa, quando comprar a segunda, a terceira, aquele carro, fazer aquela viagem, sim, a minha vida vai ter sentido. Sim, tudo isso é bênção de Deus. E não há nada de errado em você querer essas coisas. Mas não faça disso o grande objetivo da sua vida. Porque você pode ficar podre de rico, mas a sua riqueza pode não durar um minuto diante do tratamento de saúde. E você pode ficar doente, você pode passar por sofrimentos, sendo piedoso e servindo a Deus. Mas sabe o que vai acontecer? O seu coração não vai entrar em desespero. Você continuará firme na presença do Senhor, e Deus continuará mostrando a você o amor que Ele tem para você. Confie no Senhor, Ele é a única esperança. E por fim, esperando a ação de Deus, esperando em Deus, nós devemos desejar com sinceridade o seu perdão. Versos 7 e 8, versos 12 e 13. Há pouco falei sobre a nossa iniquidade ser a causa de Deus nos punir. Para um pecador, meus irmãos, não há honra maior do que a de ser perdoado por Deus. Você e eu somos pecadores. Todas as honras que nós já tivemos nessa vida, nenhuma delas se compara à honra de termos sido perdoados, amados e perdoados por Deus. Nenhuma se compara. Nenhuma se compara. A maior honra que pecadores miseráveis como nós têm é a de sermos perdoados por Deus. É a honra de sermos filhos, feitos filhos de Deus. Que honra! Não há maior honra que essa. E eu, Senhor, te espero, Tu és a minha esperança. Como eu já disse, para Davi a esperança não era uma coisa. Para Davi a esperança não era um regime de governo, ou seja lá qualquer outra coisa. Não, para Davi a esperança era uma pessoa, e essa pessoa era Deus. Assim como para Paulo, escrevendo a Timóteo, Cristo Jesus, nossa esperança. Para o crente a esperança não é um sentimento, não é uma perspectiva, não é uma expectativa. Para o crente a esperança é Deus. Deus é a nossa esperança. Se Ele agir, se Ele não agir também, continuaremos esperando no Senhor. O que faz uma vida valer a pena não é a extensão dela, porque a pessoa pode viver 100 anos. Pode viver 100 anos. No começo dessa semana eu sepultei um parente meu que viveu 98 anos. Seu Sebastião Ferreira. 98 anos. Mas o que fez a vida dele valer a pena não foram os 98 anos. Eu não vivi nem a metade disso ainda. O que fez valer a pena a vida dele foi que ele viveu para a glória de Deus. Ele era um servo de Deus. O que faz a nossa vida valer a pena não é a saúde que temos, não é o dinheiro que temos, não é nada disso, irmãos. O que faz a nossa vida valer a pena é se nós a vivemos para a glória de Deus. Se você perder tudo que você tem na sua vida, você continuará glorificando a Deus? Pense em tudo que você tem. As pessoas, a sua família, tudo. Você acordou e não tem mais nada disso. Tal como aconteceu com Jó. Você continuará glorificando a Deus? Eu continuarei glorificando a Deus? Essa é a pergunta que nós temos que responder para nós, irmãos. Porque se nós dissermos, não, eu acho que eu não vou conseguir, eu vou desabar, significa que você está firme em você mesmo e não em Deus. Quem estiver firme em Deus continuará firme na presença dEle.
e não desamará. Vai sofrer, vai chorar, mas vai continuar firme. Verso 8: livra-me de todas as minhas iniquidades e não me faças opróbrio o insensato. Davi diz: Senhor, eu sei que eu pequei, e pequei contra o Senhor, mas Senhor, se o ímpio tiver a oportunidade de zombar do meu pecado, ele vai zombar do Senhor também. Davi estava preocupado consigo, mas também preocupado com a glória de Deus. Senhor, não permita que o insensato zombe com as minhas ações. Pelo contrário, mostre para o insensato que o Senhor me perdoou, que o Senhor é misericordioso e que eu mudei de vida. Que mesmo eu tendo pecado contra o Senhor, mas eu amo o Senhor. No verso 12: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos meus pais o foram. Observe aqui essa graduação que Davi faz. Ele fala primeiramente, de uma oração, em seguida ele fala que grita por socorro, e depois ele termina falando de lágrimas que ele derrama. Davi não está aqui apenas usando palavras para comover o coração de Deus, ou o nosso coração. O que Davi está dizendo é o seguinte: essa é a minha condição, eu reconheço o meu pecado, eu oro ao Senhor, eu clamo pelo Senhor, eu choro em tua presença, porque eu preciso do teu perdão, eu necessito do teu perdão, Senhor. Alguém disse que a nossa geração, o grande mal da nossa geração, é que nós somos a geração de olhos secos. Nós não choramos mais pelos nossos pecados. Qual foi a última vez que nós choramos? Não pelas consequências que estamos sofrendo, mas qual foi a última vez que nós choramos por termos cometido um determinado pecado contra Deus? Por termos zombado de Deus, por termos desprezado a santidade do Senhor, por termos feito a nossa vontade. Qual foi a última vez que nós curvamos o nosso joelho diante de Deus e choramos diante do Senhor? Triste, irmãos. Mas parece que nós perdemos a capacidade de chorar de tristeza pelos nossos pecados. Choramos pelas consequências. Muitas vezes somos mais parecidos com Caim do que com Abel. Muitas vezes somos mais parecidos com Caim, que lamentou o pecado, mas não o pecado em si, mas lamentou as consequências que ele haveria de sofrer. E não com o filho mais novo da parábola do filho pródigo, que caiu em si, numa terra distante, que cai em si e vê a besteira que fez, e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus, e pequei contra ti, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele foi até seu pai. O que moveu o coração daquele filho ao seu pai foi o amor do seu pai. Quantas vezes nós choramos, temos chorado na presença de Deus pelos pecados que nós cometemos. No verso 13, Davi diz: desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Senhor, me dá um refrigério apenas, para que eu recupere fôlego, e aí possa testemunhar diante das pessoas do teu amor antes que eu morra. Eu não sei se isso é um dado científico, se isso acontece mesmo, porque eu não sei, mas eu já vi várias vezes acontecer de uma pessoa que estava padecendo de uma enfermidade e de repente essa pessoa melhora, fica boa de saúde, fica bem, sai da cama, vive 2, 3 dias e morre. Você já viu situações assim? Eu não sei se isso é uma regra, mas eu já vi vários casos assim. A impressão que dá é que Deus está dando para aquela pessoa um levantar aí momentâneo,
para que a pessoa se despeça e a pessoa glorifique a Deus conscientemente e alegremente diante das pessoas, até ser recolhido. Eu não sei se isso é uma regra, mas parece que é. Pelo menos essas palavras do verso 23 me fazem lembrar disso. Davi pede a Deus, me dá esse alento para que desvie de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Tira o seu olhar de fúria, de justiça sobre mim, Senhor. Revela o teu perdão a mim, para que eu tenha um alento e descanse em paz. Quando você estiver sob o peso da mão de Deus, disciplinando você, busque não só o alívio, mas acima de tudo busque o perdão de Deus. Porque muitas vezes nosso pedido de perdão não é pela consciência que temos do nosso pecado, mas é por causa do nosso desejo de sermos aliviados do tormento que estamos passando. E isso não é arrependimento, isso é remorso. Se você quer saber a diferença entre remorso e arrependimento, o remorso, ele foca nas consequências do pecado e fica desesperado com as consequências do pecado que ele vai sofrer. E fica triste com as consequências que ele vai sofrer. Caim é um bom exemplo disso. Da tua presença serei um fugitivo, serei um errante sobre a terra. Quem se encontrar comigo vai me matar. Caim, em momento algum, disse assim: puxa vida, Senhor, eu estou arrependido pelo mal que eu fiz ao meu irmão. Desonrei o Senhor, porque a vida quem pode tirar é só o Senhor. Estou arrependido de ter assassinado meu irmão. Estou arrependido de ter trazido tanta tristeza ao coração do papai e da mamãe. E agora estão chorando a morte do seu filho. Estou tão triste, Senhor. Estou triste pelo pecado que eu cometi. Não, Davi, Caim não disse isso. Caim disse justamente o contrário. Estou perdido agora. Agora quem se encontrar comigo vai me matar. Observe que em momento algum Caim estava preocupado com o mal que ele fez, mas com o mal que ele haveria de sofrer, com as consequências do mal que ele haveria de sofrer. Isso é remorso. O arrependimento faz como Davi fez quando Natan veio com aquela história toda de um homem que comprou, que veio de longe, e o outro foi lá, pegou a ovelhinha, a única ovelhinha do homem, e fez dela um banquete para o visitante que veio de longe e tal. E quando Natan disse para Davi: esse homem é você. Davi abaixa a cabeça e diz: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. O arrependimento vê o mal que ele fez. Quando você estiver sendo disciplinado por Deus, clame a Deus pelo perdão. Clame a Deus pelo perdão. Porque somente o perdão de Deus sustentará o seu coração para enfrentar as consequências do seu pecado. Só o perdão de Deus sustentará você. Deus é a nossa única esperança. Fora dele tudo é ilusão. Desconectada de Deus, a nossa vida é passageira, é uma ilusão, é uma neblina. Sem consistência, sem conteúdo. Sem Deus, não somos nada. Não somos coisa alguma sem Deus. E eu lhe pergunto: Deus é a sua esperança? Feche seus olhos, oremos. Pai Santo, afasta de nós as ilusões deste mundo, que não nos envolvamos nas mentiras deste mundo vil, que o nosso coração, uma vez tendo experimentado a tua graça e perdão, não queira nada mais além disso, pois tudo
que resta neste mundo é um vácuo diante da tua glória. Dá, Senhor, que sejamos plenamente satisfeitos em Ti, para que glorifiquemos o Teu santo nome em cada situação da nossa vida, cada vez mais, com a nossa fé e confiança somente em Ti. Assim clamamos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, nossa esperança, em nome dele oramos. Amém.